Então, boa noite. Boa noite. Eu sou Renata Seixas, sou diretora de eventos aqui da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal e fui eleita para assumir a presidência da sociedade ainda este ano. Inicialmente, eu queria agradecer à doutora Vanessa, ao doutor Moisés, por ter aceitado o convite e também de estarem conosco nessa noite, nos prestigiando com as suas ilustres presenças. E principalmente durante essa semana, né, que é uma semana tão importante, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno e Agosto Dourado. E neste mês, que é o mês de incentivo e promoção ao aleitamento materno, nós, da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, elaboramos uma agenda com vídeos, notas científicas, canais de perguntas e lives. E para dar início à live de hoje, né, o webinar, eu vou apresentar a doutora Vanessa Macedo, que vai ser a moderadora deste evento. A doutora Vanessa, ela fez graduação em medicina pela Universidade de Brasília, fez residência médica em especialização em pediatria pelo Hospital Materno Infantil de Brasília, fez especialização em gastroenterologia pediátrica pelo Hospital de Base, tem título de especialista em pediatria e gastroenterologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é preceptora de residência médica de pediatria do Hospital Materno Infantil de Brasília, e nesse hospital ela também atua como médica no banco de leite. E é atual presidente do Departamento Científico do Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, e também a doutora Vanessa é uma grande amiga, pela qual eu tenho muito apreço. E, Vanessa, eu passo a palavra para você apresentar o nosso ilustre palestrante. Bom evento a todos e vou estar por aqui. Boa noite, doutora Renata, boa noite, doutor Moisés. Com imensa alegria, um grande prazer que eu estou aqui hoje, nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, nesse agosto dourado de 2021, aí, em plenas Olimpíadas, nós somos ouro, né? O leite materno aí ganhou a melhor medalha que o Brasil podia ganhar, o mundo podia ganhar, e eu estou muito grata do doutor Moisés ter aceitado o nosso convite. Sou fã de carteirinha dele quando ainda era interna, nos Institutos Girassol da vida, que eu assisti as palestras, e depois tive o prazer de começar a trabalhar com aleitamento, e nossos destinos se cruzaram de novo, e eu acho que os pediatras que têm sangue no olho, ou leite no olho, fazem diferença em meio à pediatria, e o doutor Moisés é um desses, né, de amor à causa, e é com muita gratidão que nós te recebemos aqui hoje, doutor Moisés. Vou falar o seu currículo agora. O doutor Moisés, ele é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, editor do blog Pediatra Orienta da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro afiliado da UABA, multiplicador da oficina do teste da linguinha do Ministério da Saúde, co-criador da iniciativa Consultório Amigo da Amamentação e criador e incentivador do movimento Eu Apoio o Leite Materno. Boa noite, doutor Moisés. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Renata. Boa noite, todo mundo aí. É sempre bom estar aqui. Aliás, eu não saí de Brasília. Hoje à tarde, assim, às 5h30, eu estava numa live no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Miriam estava lá. Miriam me convidou para fazer a abertura da Semana Mundial aí em Brasília, e eu vou fechar Brasília com ela também. Então, ano que vem, título de cidadão brasiliense, eu estou esperando, porque tá ótimo aí. E vamos falar um pouquinho de aleitamento materno num foco um pouco diferente, para que a gente consiga analisar, de acordo com o que foi pedido, a amamentação na rede social. Então, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Já posso começar, né, Vanessa? Então, pode começar, doutor Moisés. Então, o pessoal ainda vai entrando aí, mas vamos começar. Eu vou devagarzinho aqui. Vamos compartilhar.
Tá aqui. Som. Share. Bom, então vamos lá, vamos falar a respeito da amamentação nas redes sociais. Essa é uma apresentação que eu fiz algumas vezes e é um horror, porque cada vez que eu faço eu preciso atualizar, vocês vão entender por quê. Primeira coisa, declaração de não ter nenhum conflito de interesse em relação ao aleitamento materno. Então, vamos fazer o seguinte, antes de entender bem a presença das mães nas redes sociais, eu vou apresentar para vocês uma estatística que é feita todo começo de ano a respeito de vida digital. Onde é que a gente está dentro desse pacote? E vem aqui uma grande pergunta que cada ano mais, e ainda mais agora no ano de Covid, né? A gente percebe que o quanto isso é importante, quanto tempo você passa nas redes sociais. E acreditem, tem gente que estuda isso. Esse é um data report, um report que todo ano é publicado pelas instituições We Are Social e Hootsuite, que é o Digital Global Overview Report. Quer dizer, é uma avaliação digital. Esse foi publicado no começo do ano. Eles têm algumas atualizações, porque nós estamos na época de Covid, então eles têm o trimestral, mas o que eu gosto de apresentar é sempre essa questão aqui. E eles fazem a avaliação no mundo e fazem a avaliação em cada país. Como vocês podem ver, é o Brasil com Z, né? Então, é uma avaliação feita lá por eles. E várias colocações são analisadas, e eu quero trazer isso para vocês e incrementar com alguns dados nossos. Então, população no Brasil, estimada no começo desse ano em 213 milhões, com 87% de urbanização. Conexão mobile, 205 milhões, 96,3% da população tem mobile. E usuários de internet na faixa de 75% e usuários de mídia social em torno de 70% desta população. Então, a gente já começa a localizar um pouquinho onde estão essas mães. 98,7% da população brasileira tem algum tipo de fone mobile. Smartphone, 98,5%. E laptop ou desktop, 71%. O acesso acontece agora não só dentro, mas fora. O tempo despendido por dia, em média, na internet, somando todos os equipamentos, é em torno de 10 horas. Vamos fechar essa conta? A gente dormiria em torno de 6 a 8 horas. Vamos levar aí uma hora e pouquinho na refeição. A gente não trabalha mais. Se for fazer a conta, a gente vai perceber que não dá para fazer 8 horas de trabalho com essa conta, senão a conta não fecha. Dessas 10 horas, 3 horas e 42 minutos são despendidos em mídia social. Brasil, em termos de uso de internet, é o segundo lugar do mundo, perdendo só para as Filipinas. Estados Unidos está aqui, ó. Total de número de usuários de internet são 160 milhões, 75% da população. 10 horas, isso aqui é um resuminho, né? 10 horas de uso da internet. Essas são as redes mais acessadas dentro do Brasil. Em primeiro lugar, o Google, com um total de 3,5 bilhões de visitas. 18 minutos e 32 segundos em média por visita. E cada visita se visita 6 páginas em média. Depois vem 2 sites, o globo.com e o uol.com.br. Vem aí o Facebook e o YouTube. Então, mesmo que a gente ache, olha só, para a gente ter uma ideia da nossa população, né?
a gente tem mais gente acessando o Xvideos do que o Instagram. E logo embaixo do Xvideos, o Mercado Livre, onde o pessoal pode comprar e ter o acesso além da Wikipedia, né? Para que é que essas pessoas procuram a internet? 63% buscando informação. Já estamos começando a focar nesse universo que nos diz respeito, que é a questão das mães nas redes sociais. Mais tempo buscando informação do que em contato com a família e amigos. Olha, isso foi feito no ano passado, em plena grande evolução da pandemia. Procurando notícias, procurando coisas para fazer, vendo vídeos. Então, a busca de informações é constante. Aí a gente fala assim, não, a gente não tem informação a respeito de aleitamento, de amamentação. Isso aqui foi feito hoje, tá? Se você escrever aleitamento materno no Google, vem 2.330.000 resultados. Amamentação, 8.940.000. Breastfeeding, 157 milhões de informações. E eu vou dar um dado para vocês, eu fui procurar onde eu tinha esse dado, em uma das apresentações que eu fiz ainda esse ano. Aqui onde a gente fala de aproximadamente 2.330.000, eu peguei esse dado ontem, nós estamos chegando perto da Semana Mundial, estamos na Semana Mundial em Agosto Dourado, porque essa média aqui era em torno de 1.350.000. Então, quase dobrou o número de informações referentes a aleitamento materno. Então, a nossa questão não é falta de informação. Talvez seja o contrário, talvez seja o excesso de informação. Para que é que essas pessoas vão online? 98,8% vão ver vídeos. Isso traz para a gente uma informação importante de, se você quiser transmitir uma informação para essas mães, é muito mais acessível você gravar informações curtas do que escrever textos. Isso aqui fica muito mais tranquilo para tentar chegar nessas mães. Eu vou trazer para vocês... Tá, então deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu vou passar... Ixi, isso aqui vai demorar. Eram alguns vídeos que eu tinha de mães que traziam informações, não sei o que aconteceu, por alguma razão ele não pegou a URL. Bom, então vamos lá. É isso aqui. Total de número de pessoas ativas na mídia social, 150 milhões de pessoas. Isso dá 70% da população total brasileira. Número de pessoas acessando via mobile, 148,2, ou seja, 98,8% acessam via aparelho móvel. E a idade dessa população? A maior parte da idade dessa população está entre 18 e 44 anos. E se nós formos analisar, apenas entre 18 e 24 a taxa é equilibrada. Entre 25 e 34 anos, nós temos 14,5% da população feminina e de 35 a 44, 11,2% contra 9,2%. Conforme vai passando o tempo, é a mulher que está mais ligada nas mídias sociais. Comportamento da mídia social. Visitou ou usou no último mês, essa é a pesquisa, no último mês você passou pela rede social? Praticamente 100% passou. Engajado ativamente ou que contribuiu numa mídia social no último mês? Quase 91%. A média do tempo gasto na mídia social é 3 horas e 42 minutos. E dá uma olhadinha aqui, gente. A média de contas de mídia social por usuário de internet
é 10. Cada usuário de internet tem uma média de 10 contas de redes sociais. Entre essas redes, as plataformas mais utilizadas, YouTube, 96,4%, isso já há alguns anos, isso se repete nas pesquisas, e é importante, então, de novo, ó, queremos atingir a população, vídeo no YouTube. O WhatsApp, 91,7%. Então, gente, por incrível que pareça, né? Aqui no Brasil, nós temos mais acessos no YouTube do que pelo WhatsApp. O Face, 89,8%, e o Instagram, 86,3%. Depois, as outras redes de contato de plataformas de mídia. Alcance do YouTube no Brasil, o Brasil é o terceiro lugar mundial do YouTube e é o terceiro lugar mundial de usuários de Instagram. Conexões. Número de mobiles é 205,4, com isso sendo 96,3% da população brasileira. Isso aqui é o e-commerce. O e-commerce é uma fonte utilizada, daqui a pouco vocês vão entender melhor o risco disso. Então, vamos lá. Quem procura o e-commerce, 91,4% procurou online um produto ou serviço para comprar. 94,2% visitou um site por qualquer das mídias, né? Qualquer aparelho. Usou um aplicativo de shopping, de compras, num fone mobile ou num tablet, 79%, e comprou isso aqui tudo no último mês da pesquisa, tá? Isso aqui em um mês. 76% das pessoas compraram um produto online. É aqui que a gente corre todos os nossos maiores riscos. Recomendo para quem tem sangue forte, para quem tem opinião e para quem quer entender um pouquinho mais de como funciona o filme O Dilema das Redes. Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Eu vou trazer aqui um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem atenção em relação à questão do quanto existe um comentário a respeito desse produto. Existem dois tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes, onde essa e outras frases chocantes aparecem, você muito provavelmente pensou duas vezes ou levou um susto quando, por exemplo, recebeu uma nova notificação pelo seu telefone. Esse filme foi lançado no Festival de Sundance em fevereiro desse ano, mas viralizou mesmo agora, em setembro, quando entrou para o catálogo da Netflix. Esse docudrama, uma mistura de documentário com cenas dramatizadas, é uma oportunidade rara de entender o que acontece do outro lado das telas de computadores, de tablets, de celulares. Eu estou falando das mesas de decisão dos gigantes de tecnologia como o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Google. O Dilema das Redes mostra como o vício em redes sociais e aquela letargia que a gente sente às vezes quando a gente fica rolando e ao mesmo tempo não lendo nada na nossa timeline, elas não são efeitos colaterais do uso exagerado das plataformas como muita gente pode pensar. Não, elas são propositais, são fruto de estratégias cuidadosamente pensadas para, segundo o documentário, deixar a gente preso nessas redes, manipular as nossas emoções e as nossas vontades e também mudar a maneira como a gente pensa e se comporta em troca do nosso tempo. Eu sou estar mergulhados. Antes de começar, esse vídeo contém spoilers, então não diz que eu não avisei. Vamos lá, ponto 1. Se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Você gostou quando a sua operadora de telefonia ofereceu acesso grátis ao Zap ou ao Facebook junto com o seu plano de dados? Para pensar. Por que raios o Mark Zuckerberg ofereceria um serviço de graça? E mais do que isso, como ele conseguiria ao mesmo tempo ficar cada vez mais rico? Em agosto, vale lembrar, a fortuna dele ultrapassou 100 bilhões de dólares. E só durante a pandemia do novo coronavírus ele teria ganhado mais de 30 bilhões.
Quanto mais você usa as redes sociais, mais elas ganham dinheiro. Quanto mais tempo você fica curtindo, comentando e lendo conteúdos na sua timeline, mais você engorda um banco de dados que sabe tudo sobre você, às vezes mais do que você mesmo. Tá, mas como é que a gente vira produto na prática, segundo eles? Quanto mais tempo a gente fica nas redes sociais, mais tempo a gente fica exposto às empresas que pagam anúncios nessas mesmas redes sociais. E esses anúncios são hipersegmentados, ou seja, eles aparecem para as pessoas que têm potencial para clicar ou para comprar os produtos que eles vendem, aquelas pessoas que têm a ver com o que está aparecendo. E como é que eles sabem quem tem potencial para quê? Você mesmo é a resposta. De novo, quando você curte, o tempo que você demora vendo determinada foto, os cliques que você dá, ajuda as redes sociais a mostrar você para anunciante A ou B. Isso acontece centenas de vezes por dia. Então, o objetivo dos donos das redes sociais e dos anunciantes é te segurar, é te manter o máximo de tempo dentro da rede social e, consequentemente, te expor ao máximo de anúncios. E muitas vezes, como mostra o filme, isso pode acontecer a qualquer preço. E aqui a gente chega no nosso ponto 2. Algumas ferramentas são desenhadas para te viciar e te manipular. Esse filme se baseia em relatos de pessoas como Tristan Harris, que é um ex-engenheiro do Google que tentou alertar os companheiros sobre os riscos das redes sociais e foi totalmente ignorado. O Asa Raskin, que é o cara que inventou o sistema de rolagem infinita, que é usado até hoje em todas as redes. O Guillaume Chaslot, um francês que ajudou a desenvolver o algoritmo de vídeos recomendados do YouTube. A Bailey Richardson, uma das ex-funcionárias que ajudaram a desenvolver o Instagram. O Tim Kendall, o ex-diretor de monetização do Facebook, Alex Rotter, ex-vice-presidente de engenharia do Twitter, e o Justin Rosenstein, um dos co-criadores do botão curtir do Facebook, além de sistemas que evoluíram para o Google Docs lá no Google. Esse último, aliás, eu entrevistei lá em 2018, pessoalmente em São Francisco, nos Estados Unidos. Naquela época, ele me disse que, depois de perceber que as notificações do Facebook, do Twitter, do Instagram estavam ocupando boa parte do dia dele e estavam afastando ele das relações da vida real, ele resolveu simplesmente apagar todas as redes sociais, todos os aplicativos de e-mail e de notícias do iPhone dele. Sim, o cara que inventou o like do Facebook apagou o Facebook. A tecnologia só deve prender a nossa atenção nos momentos que a gente quer conscientemente prestar atenção nela, ele me falou. Em todos os outros casos, ela tem que ficar fora do nosso caminho. Isso lá em 2018. Pois bem, durante o filme eles mostram exemplos de ferramentas criadas justamente para manter a gente vidrado nas telas e dando dinheiro para os anunciantes. Um dos exemplos mais claros é a rolagem automática. Ela foi criada para que a sua experiência na rede não tenha fim. Você, por exemplo, gostaria de ler um livro que nunca acaba? Ou gostaria de começar a comer um prato que nunca termina? Você gostaria de fazer um trabalho que nunca chega a uma conclusão? Nas redes sociais é isso que você deixa acontecer e muitas vezes acha super legal e comemora. As notificações são outra dessas ferramentas feitas para viciar. Presta atenção, percebe só, se você ficar muito tempo, e nem tanto tempo assim, longe da sua rede social, ela vai dar um jeito de te mandar uma notificação, mesmo que seja sobre uma coisa aleatória que alguém fez só para te jogar de novo lá para dentro. E você, no fim das contas, cai nessa. Já a lógica das curtidas, dos elogios e das críticas que a gente recebe também tá lá para te viciar e te manipular. Para isso, eles pegam pesado com a sua autoestima e com os seus hormônios. Eu já vou falar mais sobre isso. Segundo o Tristan Harris, o cara do Google, as redes sociais estão treinando uma geração inteira de indivíduos que sempre que se sentirem desconfortáveis, sozinhos ou com medo, recorrem a chupetas digitais para se acalmar. Essas tais chupetas são as validações que a gente recebe por meio de elogios e curtidas logo depois de a gente publicar uma foto e que nos fazem ficar felizes. Segundo ele, isso atrofia a nossa habilidade de lidar com as coisas. E aqui a gente chega ao nosso terceiro ponto, falsas recompensas. Os engenheiros das redes sociais trabalham muito com o cruzamento entre psicologia e tecnologia. Foi assim que eles perceberam que podem manipular as nossas emoções por meio da dopamina, um neurotransmissor que é ligado ao prazer, à alegria, ao bem-estar, à sensação de recompensa. Todo mundo gosta de sentir isso é bom, então eles deram um jeito de fazer a dopamina circular aos montes pela simples forma que a gente usa as redes sociais. Cada curtida, cada joinha é uma recompensa imediata. Nós somos seres que gostamos de atenção e a gente também está cada vez mais solitário e mais carente. E as redes sociais, sempre tentando nos manter ali por muito tempo, fazem com que a dopamina dispare em segundos. Basta a gente se sentir querido ali dentro. Mas o contrário também acontece. A gente também pode sentir o oposto, tristeza, raiva e insegurança. E eles sabem disso. Aqui a gente vem para o ponto 5. As fake news se espalham 6 vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras no Twitter. Essa frase aparece no documentário como uma citação a um estudo do MIT, lá nos Estados Unidos. Aspas, nós criamos um sistema que privilegia informações falsas, porque informações falsas rendem mais dinheiro às empresas do que a própria verdade. A verdade
é chata, resume um dos ex-executivos. O filme mostra que essas notícias falsas são amplificadas por meio da paranoia de nos manter expostos a anúncios, aquilo que a gente já falou. Esses conteúdos, que normalmente são estimulantes, por exemplo, a gente quer porque quer clicar na notícia que promete revelar a verdade secreta sobre aquele político que a gente odeia, sobre o artista que a gente não gosta. Pois bem, elas aparecem por meio de recomendações automáticas. E aí a gente vai emendando uma fonte na outra e uma fonte na outra sem perceber, não sabe onde está clicando e muitas vezes mergulha numa onda de notícias falsas e acaba inclusive reproduzindo. Quem aí nunca passou por isso? Existem... Eu tenho um grupo social no Facebook que chama Filhos, Cadê o Manual de Instruções? E dentro desse grupo eu fiz uma pesquisa, isso já há algum tempo, e perguntei o seguinte, uma pesquisa rapidinha. Quando se trata de informações sobre saúde infantil do seu filho, você busca e acredita mais em quem? Pediatra, grupos de mães, Google, profissionais de saúde, pediatra. E olha que coisa mais linda. Pediatra, nós somos os PED, tá? Dentro das redes sociais, 78,6%. E o restante, para completar os 100%, são aqui, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui tem o valor total. Então, só para dividir melhor, 78,6% procuram os PEDs e 21,3% o resto. Aí a gente vai atrás das respostas dessas pessoas. Então, vamos lá. Eu procuro confiar no pediatra, mas também busco informações com as outras mães, já que existem alguns profissionais desatualizados. Eu confio nas informações do pediatra, unido às trocas de experiências em grupos de mães, especialmente aqui no nosso grupo. Eu confio muito na pediatra das meninas, mas sempre me informo se a conduta está correta ou vai de encontro com aquilo que leio e estudo. Somos seres humanos passíveis de erros, então temos que estar sempre atentos. Site do Ministério da Saúde, OMS, médico quando necessário. Não temos pediatra onde moro, só em caso de problemas. O pediatra vai ver nosso filho pessoalmente, por isso confio mais. Nada melhor como avaliar pessoalmente, para saber do que se trata, mas os grupos são demais, pois sempre tem alguma mãe que já passou por isso e consegue nos ajudar, e sempre tem aquele momento que não podemos ir agora no pediatra, e o Google acaba sendo uma forma da gente saber mais ou menos no que se encaixam aqueles sintomas. Confio no pediatra, mas também tiro dúvida no grupo de mães. Bom, primeiro me informo na internet. Pesquisas científicas, OMS, e com isso vejo o pediatra. Se eu percebo que ele tem um estudo muito desatualizado e que não faz sentido nenhum, como, por exemplo, que meu leite é fraco, que pode dar doce, que não pode amamentar até certa idade, que pode comer mel antes de 1 ano, daí eu fico com o pé atrás e procuro outros pediatras. Todo mundo mente. Eu fiz parte de um grupo que se chama Aleitamento Materno Solidário. Hoje nós tivemos, inclusive, uma live. E eu me lembro que eu entrei nesse grupo e no lugar do professor José Martins. O doutor José Martins estava saindo e não sei como eu acabei parando lá convidado. Eu falei, bom, deixa eu ver onde é que eu estou entrando. E aí eu ouvi essa conversa de mães. E uma mãe conversando com a outra e dizendo assim, nossa, olha, eu fui no meu PED hoje e o meu PED, né? Nós somos PED, falou que a gente não precisava usar vitamina D porque aqui a gente toma bastante sol. Aí a outra mãe responde o seguinte, ó, imagina, a gente sabe, está no documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria que tem que dar 400 unidades internacionais no primeiro ano de vida e 600 no segundo, independente da localização no país, a primeira mãe. Eu sei disso, amiga, mas sabe o que acontece? Ele é um PED que é aqui perto da minha casa, me atende, é do plano. Eu não sei, eu não queria mudar. Ué, não muda. E aí o que eu faço? Mente. Foi aí que eu conversei pela primeira vez no grupo. Eu falei, como assim mente? Como é que você consegue trabalhar com pediatra com quem você mente? Procurar pediatra que te escute, que te acolha. A fala foi, depois de 30 linhas de gargalhada, a fala foi, doutor, esse pediatra não existe. Se o senhor conhecer algum, manda para a gente aqui na lista, que aí a gente vai anotar e começar a visitar. Esse é um livro escrito em 2018. Vou trazer alguns exemplos do que a gente encontra em redes sociais e por que
a gente acaba entrando nelas no nosso mundo para conhecer mães. Experiências sociais de aleitamento, construindo pontes entre a pesquisa, as políticas e a prática. Esse foi um artigo que foi publicado aqui a respeito de fazer a amamentação em redes sociais, o papel dos Brelfis. Quando eu vi isso aqui, aí eu fui entender o que era Brelf e acabei escrevendo, inclusive, um artigo aqui que foi publicado. Tornando o aleitamento materno social, o papel das Brelfis. Isso aqui é o capítulo do livro. Ele olha para as Brelfis como um ativismo de mídia social. Brelf é aquela foto que a mulher tira enquanto está amamentando. É uma selfie do breast. É uma Brelf. Argumenta-se que as Brelfs fornecem um meio pela qual a amamentação pode emergir dos seus limites práticos e imaginários, comunicando imagem de amamentação a um público quase ilimitado. Não só elas atraíram cobertura, como aumentam a conscientização da amamentação na comunidade, mas também fornecem uma forma única de comunicação entre mães que amamentam e seus amigos, famílias e crianças, enquanto elas se veem no ato de tirar as próprias fotos. Essa onda de Brelfis não é nova, ela começou com a Gisele Bündchen, quando ela postou uma foto dela própria amamentando. Esse foi um artigo que eu escrevi, que estava no Observatório Feminino, falando a respeito da Brelf, o que seria, né? E aí a gente acaba vendo a importância dessa questão das Brelfs. Aqui, a mulher não tem que se cobrir, nesse sentido, as Brelfs têm um papel fundamental. Estabelecem que a amamentação é uma parte normal dos cuidados com o bebê. A alimentação do bebê é normal e pode ser vista. Já ouvi também pessoas insinuarem que as Brelfs vão ser embaraçosas para a criança mais tarde na vida ou que há algo impróprio sobre isso. Não. Mais uma vez, não é diferente de alimentar o bebê com uma mamadeira e tirar uma foto. A mãe está alimentando o bebê. O excesso de sexualização das mamas em nossa sociedade causou outros sentimentos e pensamentos, mas eles não estão enraizados na realidade do ato de amamentar. Isso aqui foi na Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2015. Essas foram imagens que também viralizaram, falando sobre o Normalized Breastfeeding, que é a árvore da vida. Fotos mostrando essas imagens. Cada vez mais, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esta aqui é a amamentação em tandem. Quando você amamenta um bebê menor e uma criança maior. E esta foi uma foto e uma imagem que está aí há muito tempo, já há algum tempo, melhor dizendo, ela está persistindo na internet. No México, o projeto Quando a Natureza Chama foi realizado por estudantes da Universidade de Nova Texas. Registrou que muitas mães são condicionadas a fazer quando precisam amamentar e estão em locais públicos. Elas são convidadas para ir ao banheiro. E é lá que essas mulheres amamentam. Muitas delas. Isso, às vezes, acontece em locais de trabalho onde você não tem uma sala de apoio à amamentação, que não é lei, não é obrigatório ainda. Isso acontece na empresa quando não existe um espaço adequado para isso, ou não para amamentar, né, mas para retirada de leite, por exemplo, e armazenamento para levar para casa. Eu quero que vocês vejam esse vídeo um pouquinho. Bom, esse é o João. Esse vídeo essa mãe me mandou pela internet para eu colocar no Instagram, no perfil que eu tenho, que chama Eu Apoio Leite Materno. E esse vídeo voou. Impressionante a repercussão. Isso de 14 de junho a 22 de agosto de 2016. Naquele momento, em 2 meses, foram alcançadas
7 milhões de pessoas, com 2.858.000 visualizações, 46 milhões de compartilhamentos, 3.835 comentários. Essa taxa hoje está na faixa dos 3 bilhões de pessoas atingidas, com mais de 5 milhões de visualizações, se for juntar todas essas questões. Não tem uma palavra, não fala um nome, ninguém sabe que a origem desse vídeo é minha, de qualquer forma, porque não tem identificação, e essa imagem traz, em 30 segundos, muito mais apoio ao aleitamento materno do que a gente vai conseguir fazer na vida toda, fazendo lives, escrevendo, porque é uma imagem de semelhança, é uma normalização, é uma questão de entender que aleitamento faz parte da cultura dos mamíferos. Somos mamíferos. O tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. E por que a gente precisa proteger a amamentação? Eu vou conversar depois que terminar essa apresentação, a gente vai retomar aquele vídeo, eu só quero comentar depois algumas coisas daquele vídeo, mas eu quero olhar aí para vocês. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que até 2025 aumente pelo menos até 50% a taxa de aleitamento materno exclusivo de crianças menores do que 6 meses. E entre as ações propostas, a primeira, não é por ordem alfabética, é limitar o marketing de fórmulas. Aqui não foi recomendado acabar com a indústria de substituto de leite materno. Aqui não foi recomendado acabar com os empregos nas indústrias. Aqui nem foi recomendado acabar com a fórmula infantil substituta do leite materno. Até porque ela é muito importante. Ela é tão importante que ela é substituto do leite materno que ela deveria ter apenas prescrição, igualzinho ao antibiótico. Receita, carimbo, assinatura, no caso de fórmulas, de médicos pediatras e nutricionistas, com seu conselho regional respectivo, e o produto deveria ser vendido só em farmácias. Não deveria ter livre acesso em supermercados, por exemplo, sem necessidade, porque isso aqui pode causar uma série de transtornos para os quais o supermercado não tem nenhum preparo para te orientar. Nós temos 2 formas, por enquanto, em termos dessas leis, né, de proteger. Um deles é o Código Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno, que é de 1981, e eu gostaria que mais de 10% das pessoas que estão nos assistindo tivessem visto esse código pelo menos uma vez. E a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Eu vou botar aqui 20% porque ela é mais nova, tá? Deveriam ter mais gente visto. Vale a pena rever quem já viu e conhecer para entender um pouquinho a respeito do que é mensagem subliminar, que foi tão bem abordado naquele vídeo, mas que está, para quem eu recomendo para ver, o filme O Dilema das Redes. Antes de terminar, de 1 a 4 de dezembro de 2021, dessa vez online, nós vamos ter o ENAM e ENACS. Breve, mais informações de horários, programações, inscrições, para a gente poder divulgar isso de uma forma mais adequada. Está aqui o meu e-mail, estou em contato. Quem quiser me achar, eu estou nos Instagrams de perfil Dr. Moisés. Eu apoio o leite materno, tem essas páginas no Facebook, eu tenho um site Dr. Moisés. Hoje eu escrevo 2 colunas de aleitamento materno, uma na revista Crescer e uma no Papo de Mãe. E mais algumas outras coisas de campanha que a gente tem feito aí, que vão começar a aparecer. E recomendo a vocês um Instagram que se chama O Melhor Produto do Mundo. É uma campanha bastante interessante que está começando agora. Pronto. Muito bom, doutor Moisés, muito obrigada. Aula super atualizada aí, e a gente chega a ficar assustado, né, quando a gente fala de mídias sociais, porque a gente está completamente envolvido nelas, e elas dentro da gente, e com certeza o aleitamento materno está envolvido nisso.
E vou esperar o pessoal botar algumas perguntas no chat, mas vou começar com as que já tinham surgido para mim antes, até no privado e tal. Você está me escutando? Agora eu estou escutando, sim. Tá. Então, assim, a gente sabe que essa semana do aleitamento materno, Agosto Dourado, gera muita comoção, né? Assim, de todo mundo colocando, as mães postando fotos, amamentando, e isso gera uma repercussão muito grande em todas as mães ali. E muito, principalmente naquelas que não conseguiram amamentar, né? A gente sabe que o processo é difícil, a gente trabalha diretamente com isso, sabe que alguns casos podem ser um pouquinho mais complicados, mas né, tem que ser um ato natural e às vezes a gente tem atrapalhado um pouco esse processo também. E essa mãe que não conseguiu amamentar, que tentou, que queria, por algum motivo não conseguiu, se sente muito frustrada, né? E aí a gente queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como a gente pode acolher essas mães até nas redes sociais, né? Que é aí o grande foco agora. A primeira coisa, eu sugiro a todos os profissionais que trabalham na área de saúde materno-infantil a fazerem um curso de aconselhamento. Aconselhamento em amamentação não é dar conselho. Ele tem 3 bases. A primeira, escuta ativa. Então, eu sempre recomendo um texto do Rubem Alves, que se chama Escutatória. Nesse texto, ele começa assim: já vi vários cursos de oratória, nunca vi nenhum curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E o texto segue de uma forma muito linda para a gente nesse sentido. Escutar uma mãe, mas escutar de verdade, né? Fazer a escuta ativa. A segunda questão é a empatia. É entender o que está acontecendo com essa mãe. Vou dar um dado aqui interessante para a gente, que vocês talvez não tenham. A nossa recomendação é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E a gente briga por aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E quando a mãe chega, a gente fala de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Dos que estão empregados, 39% trabalham em emprego informal. Desses, 52% são mulheres. Trabalhar em emprego informal, sendo mulheres e tendo um parto, significa que elas não têm direitos trabalhistas. Não ter direitos trabalhistas quer dizer que elas não têm uma semana para ficar amamentando seus filhos. Essas mulheres fazem parte dessa população que não consegue amamentar. Sempre a gente chega perto dessa semana, como você falou, Vanessa, a gente chega sempre perto dessa semana e começam a ser abertas cicatrizes. Mães que não puderam amamentar, mães que tentaram e não conseguiram, e mães que optaram por não amamentar. Amamentar é um direito da mãe e do bebê, não é uma obrigação. E aí vem a terceira parte importante quando a gente fala de aconselhamento, é sem julgamento. Nossa, mas o teu leite é tão importante e você não quer amamentar? Já fez o julgamento. Você não precisa nem falar isso. A gente pensa nisso. Então, o treinamento que é necessário para você não julgar uma mãe nessa situação é imenso. Quando você não julga, você tem condições de acolher. Quando você não faz a escuta ativa, não tem empatia e julga, você afasta essa mãe. Mas ano passado aconteceu uma questão interessantíssima. Eu nunca tinha recebido essa informação. Veio uma mãe no privado lá do meu perfil do Instagram, colocando o seguinte: olha, esse ano eu fiquei meio triste, porque eu amamentei meu filho exclusivo até o 6º mês, ele foi amamentado até 9 meses, e aí desmamou. E a minha sensação é de não ter cumprido a missão, porque a recomendação é de amamentar até 2 anos ou mais. Nós já não estamos mais afastando só as mulheres que não amamentam.
mesmo as que amamentam através de julgamento, de uma fala que não é uma fala de cuidado, não é uma fala não violenta, não é uma comunicação não violenta, acaba afetando essas mulheres. Aí vamos lá, só para a gente aproveitar e retomar alguns pedaços desse vídeo. Esse jornalista é da BBC de Londres, é um brasileiro. E ali, quando você começa a entender que a mãe teve seu nenê, vai para casa, quando ela chega em casa, os primeiros 5 ou 20 dias, dependendo do trabalho do marido, ela tem um marido. A rede de apoio, que são os avós, o resto da família, vamos excluir o tempo de pandemia, que isso foi bastante afastado e prejudicado. Você tem um afastamento também depois de 30 dias, esta mãe não fica mais sozinha, ela fica solitária. E aí ela entra dentro desse turbilhão que foi falado a respeito nesse vídeo, e ela se torna, em uma semana, refém das redes, e não do grupo de mães, mas dentro de todo aquele mecanismo que nós não conhecemos, nós somos muito bobinhos nessa área. Essa mãe compra fórmula, porque a fórmula atualmente vende, por exemplo, a fórmula dos sonhos. A fórmula do sono tem fórmula que garante que o bebê vai dormir mais. Tem fórmula que garante... Agora, vamos lá, vamos fazer uma complementação a respeito dessa Semana Mundial da Proteção. Você vai no supermercado, a mãe vai no supermercado para comprar alface. Aí ela entra no supermercado e ela vê uma prateleira, ela está vulnerável, né? Ela vê uma prateleira cheinha de latas douradas. Hoje em dia, os substitutos de leite materno são todos dourados. Por que eles são dourados? Porque é uma cor bonita, acabaram as outras tintas, eles fizeram uma eleição e escolheram dourado? Lógico que não. Porque é uma mensagem subliminar de que a fórmula tem a mesma cor do padrão ouro da alimentação infantil, que é o leite materno. Aí essa mãe passa por essa prateleira que brilha, vai lá perto e está escrito assim, inspirado no leite materno. O que é proibido está escrito, mas está. Aí ela lê assim, HMOs de estrutura idêntica do leite materno. Ela fala, nossa, estrutura idêntica. 90% das pessoas não tem a menor ideia do que é HMO, mas é de estrutura idêntica. Ela está vulnerável, não está conseguindo dormir direito, ela está com dor no seio porque ele está fissurado, ela não tem uma rede de apoio, nem profissional, não consegue acesso a cuidados mais específicos, ela compra a fórmula. Por que ela compra a fórmula? Nós fizemos uma pesquisa entre um grupo de pediatras no Instagram, aliás, esse é meu artigo dessa semana da revista Crescer, na coluna que chama Eu Apoio Leite Materno. Nós fizemos uma pesquisa ano passado entre 12 pediatras que têm 1.300.000 seguidores dentro do Instagram. E foi feita uma pergunta. Você acha que a fórmula infantil é feita à base do leite de vaca? Sim ou não? 48 horas, 20.000 respostas. 49% das mães responderam que não acham que a fórmula infantil é feita do leite de vaca. E a explicação é lógica. Da onde elas acham que é? Imagina, elas têm um produto dourado, inspirado no leite materno, que tem substâncias que têm estrutura idêntica do leite materno, e o golpe está aí. E é aí que a busca é de clientes. E nós que gostamos de todo esse trabalho, que amamos o trabalho, nós somos amadores desse trabalho, mas somos amadores nesse trabalho. Nós lutamos contra publicidade e marketing. E na publicidade e marketing a gente toma um banho de lavada. Então, essas mulheres, muitas delas que poderiam estar amamentando, elas não estão, talvez por alguma falha na nossa ação.
talvez por um excesso de sucesso da publicidade. Então, escuta ativa, empatia, sem julgamento, parte daí a nossa forma de acolher essas mulheres que ficam bastante sofridas nessa época do ano. Muito bom, obrigada. Falando dessas mulheres que ficam sofridas, queria que o senhor tocasse também um pouquinho no assunto da pandemia. Eu percebi no meu consultório, assim, uma epidemia de pessoas abandonadas, né? E as mães, o puerpério ele já é solitário por si mesmo. E essas mulheres, apesar de muitas vezes terem o marido ao lado delas em home office dentro de casa, se mostram mais solitárias ainda, né? E o puerpério é aquela fase ali hormonal, que por si só já é difícil, e agora não tem vida social, né? Ninguém conheceu esse bebê, muitas vezes os avós não conheceram esse bebê, ficaram isolados. As redes sociais tentam mostrar ali, né, aquela rotina que às vezes não é a realidade do dia a dia da casa daquela mulher, e eu tenho percebido com os meus pacientes, e no banco de leite, e no consultório, as pessoas muito, muito, muito fragilizadas, solitárias. Eu acho que todos os dias alguém chora, ou quase todos os pacientes choram nas consultas, e as mulheres que estão amamentando muito mais, né? E aí, assim, claro que entra o aconselhamento, o acolher essas mulheres, mas as redes sociais também entram nesse contexto de tentar aproximar essas mulheres e esse bebê de outras pessoas. Se você quiser falar um pouquinho disso daí, a falta da rede de apoio da amamentação, que agora a campanha fala que é uma responsabilidade de todos, mas por outro lado também ali alguém ajudando essa mulher a lavar uma louça, botar um bebê para rotar, ela tirar um cochilo, fazer umas compras. Essa mulher não tem mais essa ajuda, né? As avós que vinham de fora e agora estão afastadas. Então, não sei qual a vivência que você está tendo disso dentro das redes sociais também. Olha só, informações primeiro sempre é interessante, né? Tudo mudou desde o começo da pandemia. Mudou da onde vem o vírus, como que é o vírus, se tem tratamento precoce, se não tem, se vale a pena medicar ou não. Hoje a gente tem estudos mostrando coisas muito distintas do início da pandemia. A única coisa que não mudou desde o início da pandemia foi que, primeiro, leite materno não transmite Covid. Segundo, mães com aleitamento materno com Covid podem amamentar se quiserem. Se não quiserem amamentar por não se sentir confortável, podem extrair o seu leite e oferecer para o seu bebê. Mesmo mães doadoras, isso está na RDC 171, independente de ser Covid ou não, com qualquer doença, não podem doar na vigência da doença para bancos de leite. A partir do momento onde tinha Covid e passou o Covid, pode voltar a doar. Estudos mostram uma grande produção de IgA e IgG contra o SARS-CoV específico em mães que tiveram Covid. Uma quantidade desses anticorpos maior após a primeira dose da vacina e uma quantidade maior ainda após a segunda dose da vacina. E esses anticorpos passam pelo leite materno. Isso quer dizer que o bebê está imunizado? Não, o bebê não está imunizado. Isso se chama imunidade passiva. Você passou os anticorpos para o bebê, ele está protegido. Qual que é a questão que a gente tem hoje em relação ao Covid nessa situação? A gente não sabe quanto ele está protegido. Quanto foi produzido de anticorpo, quanto passou para o bebê, quanto precisa para cada bebê para estar protegido em cada faixa de idade, por quanto tempo dura essa proteção. Então, esse estudo feito, por exemplo, foi feito com a vacina de influenza. A vacina de influenza propicia até o 6º mês, na mãe que toma durante a gestação, inclusive, até o 6º mês, proteção para esse bebê. E aí, aos 6 meses, ele toma a vacina. Contra a Covid, a gente não tem essa informação. Então, de repente, você pegar o teu leite
e dá para uma criança de 3 anos, para o irmão mais velho, pensando nesta proteção, não é uma ação recomendada. Quer fazer? Pode fazer, mas isso não vai trazer a proteção. E mais importante do que isso não exime ninguém de uso de máscara, distanciamento social evitando aglomeração, uso de álcool gel e tomar as vacinas. Então, isso é bastante importante em relação a essas questões do que a gente já sabe. Bom, que legal, né? Agora a mãe pode ficar o tempo inteiro em casa e fazer livre demanda, na verdade. Até a página 9, né? Porque quem faz home office e tem filho em casa, a situação é bastante complicada. Existem grandes desafios para essa mãe que está em casa o tempo inteiro e tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar o home office e cuidar do seu bebê. Então, nós vamos ter estatísticas sobre isso em breve, o quanto isso teve de influência na questão do aleitamento, mas com certeza houve um afastamento da rede de apoio. A diferença do que nós estamos atingindo hoje é que a maior parte dessa rede de apoio, e vamos colocar assim, nós estamos colocando a rede de apoio restrita, tá? Familiares e amigos. Porque quando nós falamos de rede de apoio, é sempre importante lembrar, o governo é rede de apoio, os profissionais de saúde são rede de apoio, as instituições são rede de apoio, a mídia é rede de apoio, todo mundo pode ser rede de apoio. Mas vamos falar da rede de apoio próxima, familiares e amigos. A maior parte daqueles que cuidavam de bebês e que eram a estrutura são os avós. E esse pessoal está vacinado. Isso faz com que possamos, com muito cuidado, já se observa isso, os avós voltando um pouquinho a esse convívio. Mas, sem a menor dúvida, nós estamos aprendendo uma nova vida, estamos aprendendo a fazer o caminho das redes sociais, o caminho da internet. Então, nesses dados que foram mostrados, eu acho sempre é importante, porque são dados que a gente imagina, nossa, bastante gente tem. Olha, são 213 milhões de habitantes e 205 milhões têm celular, têm mobile. Então, tudo é on time, tudo é na hora. Você vê a informação no carro. Não dirigindo, tá? Mas vê no carro. Responde seu WhatsApp imediatamente. E as informações, isso do dilema das redes, ele traz a seguinte questão para você entender, porque todos nós temos internet. Você vai lá tentar buscar alguma coisa na internet. Quero comprar um sapato. Aí você entra lá numa loja, olha a loja, fala, não gostei, e sai. Aí você entra no Facebook, está lá aquele mesmo sapato. Aí você entra no Instagram, está lá, logo abaixo, a propaganda daquele sapato. Mas você acabou de fazer isso. Imagina agora uma mãe sozinha, que de repente ela entra lá no Instagram, num perfil, e vê uma outra mãe que postou uma foto do filho amamentando, e ela está triste, ela está sozinha, ela pega uma foto, vai lá no perfil, coloca e ganha um monte de likes. Muitas vezes esses likes que aparecem ali podem ter sido não necessariamente pelos melhores motivos, mas aparecem lá. Ela se sente confortada. Ela está solitária, o tempo todo preocupada com seu bebê, amamentando, ela está amamentando aqui, pega às vezes o celular, faz uma foto, posta, ganha um like, ela fala assim, nossa, alguém me entende. E aí ela lê todos os artigos que milhares de profissionais e não profissionais colocam nas redes sociais. E ela se enxerga ali. Ela começa a seguir aquele, daqui a pouco é aquela história da barra de rolagem infinita. Se você bobear, quantas vezes a gente não pegou assim, deixa eu ver como é que está a questão do clima, como que vai ser. Nossa, o clima está aqui. Nossa, choveu assim em Santa Catarina. Meu Deus do céu. Mas, esse cara estava na Olimpíada.
E a Olimpíada, o resultado, nossa, você viu o que aconteceu na praia em Recife? Veio um tubarão que comeu a praia do surfista. Puxa, mas olha o surfista, o brasileiro foi o surfista que ganhou a Olimpíada. Você não sai da tela. Você fica nesse looping e que quando você vai perceber, mas olha, eu quero ouvir música. Que legal. Então você vai lá e vê, sei lá, a música de uma gravação bonita. Aí logo depois, abaixo, tem outra música de um outro compositor. Aí você entra, procura o compositor, vai nossa, o aplicativo de música, no Spotify, vai lá no Spotify, pega ele, baixa as músicas, transmite a música para alguém no WhatsApp. 10 horas e meia por dia nós passamos na internet. 10 horas e meia. Com mais 8 horas que fosse de sono, são 18 horas e meia. Onde é que está o turno de trabalho de 8 horas para alguém com 1 hora de almoço? Não tem, né? É chocante. Chocante. Outra questão, já que você estava falando... Eu te perguntei se você estava preparada para isso. Eu não estava preparada. Não estamos preparados, né? Não, as mídias sociais. Uma questão que me preocupa muito, conversando até com um amigo neurologista, pai de 4 filhos, a mãe é nutricionista, o autismo e as redes sociais. Não da criança usar, mas das mulheres amamentando em uso de celular. Então, assim, a gente sabe da promoção do aleitamento materno nas redes sociais, a gente sabe da promoção comercial de fórmulas infantis nas redes sociais e de todos, né, nas todas as mídias sociais, de todas essas promoções, mas o nosso uso tem tirado a interação com outras pessoas, né? E hoje já tem estudos mostrando na área de neurologia infantil aí, eu não sei, né, se tem mais alguns para falar para a gente, da questão da falta de interação das mães com os bebês durante o momento de amamentação, que é mágico, o bebê enxerga 20 centímetros, que é o rosto da mãe para o peito. Além disso, ele já não enxerga com tanta nitidez. Então, é para essa interação acontecer. E essa mulher, muitas vezes, no momento de amamentação, é o momento que ela para e fica mexendo no celular. E aí, isso tem tido grandes repercussões no desenvolvimento infantil, né? Olha só, eu acabei de ver um artigo que eu encaminhei para um oftalmologista amigo meu, que era o seguinte: a incidência de miopia na China em crianças em fase escolar aumentou durante o tempo de Covid. Miopia é um dos dados. Outro dos dados interessantes, sem dúvida, a gente está mais ligado dentro das redes sociais, riscos de depressão, isso para quem está vendo, né? Teve um outro artigo que falava no seguinte, e na verdade isso eu fui procurar por conta das situações que a gente está vendo. Uma conclusão fantástica. Com máscara, a gente fica surdo. Porque você fica olhando, o paciente está na tua frente, como é que é? Porque a gente perde a leitura labial. Como é que uma criança, até 2 anos de idade, por enquanto está vivendo em casa, tudo bem, mas quando ela sai de casa, todo mundo tem máscara, ou pelo menos deveria ter. E esse todo mundo que tem máscara está lá colocando situações de essa criança não vai aprender adequadamente a falar, a ouvir. Aquela interação que você colocou, né? Por exemplo, eu estou no meu consultório, eu interajo com criança, eu pego o bebê de 6 meses aqui na mão, assim, levanto a cabeça e, teoricamente, eu falando com ele, ele olha para mim, vê o movimento que eu faço com a boca e tenta repetir esse movimento, acabou. Esse tipo de interação a gente diminuiu sensivelmente. Onde as crianças veem gente sem máscara? Em casa e na TV. E no tablet. E nas redes sociais. E aí, veja, com toda certeza, a palavra-chave da pandemia é flexibilização.
Não tem como. Qual é a nossa recomendação? 0 tela para crianças abaixo de 2 anos de idade. Quem tem filho aqui, pense, põe a mão na consciência, não se culpe, tá? Mas pensa nisso. Como é que você consegue manter 24 horas uma criança de 2 anos de idade em casa? Haja criatividade. Haja criatividade. 2 anos de idade sem tela. 0 tela. É muito difícil, é difícil realmente. Então, muitas coisas mudaram. Flexibilidade. Sem julgamento nosso. Lógico que a gente enxerga excessos e consegue identificar onde mudar. Vou fazer uma pergunta muito feia, mas que ninguém precisa responder, inclusive todas as câmeras estão fechadas. Quem conseguiu manter o peso desde o início da pandemia até hoje? Nós estamos dentro de casa, a gente não controla a nossa boca. Imagina se a gente consegue controlar. Estamos sem atividade física, estresse, ansiedade. Tem gente rezando para Nossa Senhora da abertura das escolas para que possa colocar a criança na escola, porque nós estamos passando pelo ano, provavelmente, de maior saúde física e clínica de todas as crianças de todos os tempos. Em compensação, a saúde mental, emocional, o equilíbrio de crianças e pais está se passando um dos momentos de mais separações de casais, mais violência doméstica escondida, que a gente não tem essa visão. É só ver as cenas públicas que a gente tem aí de casos de violência doméstica. Isso tem acontecido e existiu um aumento. Existiu esse ano, consequentemente, sim, um aumento comprovado desse tipo de situação. Então, estamos vivendo uma nova realidade. Vamos procurar um novo normal? Lógico que não. Não dá, nós vamos partir... Primeiro que a gente não tinha, né? Não dá para dizer que aquilo era normal. Era o que a gente tinha para viver. E hoje, nós estamos tentando fazer a nossa adaptação. Então, se a gente se julgar muito, essa adaptação vai se transformar em cada vez mais difícil. Então, o não julgamento, o nosso autoacolhimento, a gente entender que a gente está tentando ao máximo e que tem horas que esse máximo a gente não dá conta. Né? O quanto é complicado esse tipo de vivência. Mas, por outro lado, vamos sair com uma mensagem otimista, né? Nós estamos mais longe do começo dela, tá? Não sei quanto nós estamos perto do fim, mas nós estamos mais longe do começo. Já temos 20% da população brasileira vacinada, ou ainda temos só 20%, enfim, falta mais tempo. Existe uma previsão agora de um aumento de vacinação, vamos esperar. A gente precisa ter realmente e tentar cobrar, né? Vamos atrás desse direito que é nosso. É isso aí. Muito obrigada. Tem um pessoal participando aqui, doutora Renata quer fazer algum comentário, doutora Miriam acompanhando a gente, tem várias médicas aqui que são do Departamento Científico aqui de Brasília também, tem alguns pacientes, alguém quer fazer algum comentário? Pode mandar no chat, alguma dúvida, alguma pergunta do doutor Moisés? O doutor Moisés, parabéns pela palestra, excelente. Eu acho que é um momento de reflexão, né, de comemoração, que a gente comemora o mês de agosto. A gente sabe da importância, mas o senhor trouxe aqui muita reflexão, né, que eu fiquei impressionada com a informação que a internet, né, a busca de informação ocorre em 63,9%. Então, é uma reflexão, né? Muitos pediatras estão aqui, essa aula vai ficar gravada, muita gente vai assistir, eu tenho certeza. E é importante a gente falar que, ao mesmo tempo que é uma rede de informação, também é uma rede de captura, né? Então, a gente sempre tem que fazer parte dessa rede de apoio. E a gente, como pediatra, quando a gente fala promoção, aleitamento materno, a gente também tem que se colocar e saber que a gente tem um papel importante, né, nessa rede de apoio.
Os pacientes confiam na gente e a gente está para apoiar e para incentivar. E quando a gente pergunta e vê, né, nas nossas pacientes, a principal queixa, eu estou com dor, eu não tenho leite, meu filho chora, a experiência anterior é ruim, mas a gente vê que, como a Vanessa falou, também o senhor tocou nesse assunto, essas mães, na realidade, elas estão precisando de incentivo e, na realidade, estão precisando de conversar e de serem ouvidas. Então, eu acho que foi excelente, parabéns, eu acho que essa semana, né, a gente foi presenteada, né, com essa live. Eu agradeço muito, agradeço a participação de todos. E, ô, doutor Moisés, eu me arrependi de ter aberto a câmera, viu, na pergunta que o senhor fez. Eu fiquei aqui, ó, bem caladinha, eu ia fazer assim, ó, pum, eu vou desligar a minha, eu não queria estar aqui. Mas, ó, entra na fila, porque tá todo mundo aqui. Tô nessa fila, e eu me arrependi. E a gente já deixa aqui, né, Vanessa, o convite do próximo ano, né? O doutor Moisés já se disse, né, cidadão. Cidadão no horário. E a gente fica muito feliz com isso, né? Parabéns e muito, muito, muito obrigada. Imagina, gente. Muito obrigado a vocês, é sempre bom a gente conversar. Quando a Vanessa me falou a respeito do tema, eu falei, meu Deus, eu gosto desse tema, mas não vai acabar bem, né? E a Semana Mundial é um momento onde essas reflexões são importantes, né? Lógico que a gente precisa falar de aleitamento, lógico que a gente precisa falar do tema da amamentação, mas a gente não pode sair... E olha, infelizmente, é assim, agosto é essa loucura, setembro isso cai para uns 60%, 70%, outubro metade, novembro, dezembro nós estamos falando do Natal. Ninguém fala mais de aleitamento materno. E a gente vai falar de aleitamento materno, talvez um pouco em novembro da prematuridade, talvez em maio na doação de leite, né? E, de novo, só em agosto. Aleitamento materno é tema para o ano inteiro, é tema para sempre. Por isso, nós estamos fazendo aqui uma campanha, já tinha falado também com a Miriana na live que a gente fez, nós estamos aqui a caminho do ano dourado da amamentação. 2022, vamos fazer dele o ano dourado da amamentação. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, falar todo dia a respeito de aleitamento materno. Com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma frequência, com a mesma escuta ativa, com o mesmo acolhimento, com o mesmo não julgamento. Cada um faz... E outra coisa importante, que eu acho que dentro do tema da Semana Mundial, proteger é uma responsabilidade de todos, lembrar que esse todos é composto de cada um de nós. Se cada um de nós não fizer o seu, nós não vamos atingir todos. Então, é importante que seria legal a responsabilidade de cada um. Cada um juntos, fazemos o todo. E aí a minha solicitação final, eu quero que vocês acompanhem esse Instagram que se chama O Melhor Produto do Mundo, que é uma das ações importantes que a gente está tentando fazer o meu cada um. Isso faz parte do meu cada um. Em breve vai ter alguma coisa bastante interessante, que é o que a gente fala muito. Não adianta só a gente falar e criticar, falta, amador, profissional. A tentativa foi fazer isso de uma forma mais profissional. Vamos ver se a gente consegue atingir um objetivo e mais algumas outras 2 coisinhas que estão a caminho, com uma surpresa grande aí para todo mundo. Que bom. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Estamos à disposição. Obrigada, Renata. Obrigada, doutor Moisés. E a gente vai falar muito disso esse mês e o próximo ano. E até o próximo ano. Se Deus quiser. Até o próximo ano. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.